Olá, olá, boa noite, boa quarta-feira a todos, sejam bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal do nosso mestre Silvio Navarro, que abre esse espaço para nós. Hoje nós temos assuntos muito interessantes que eu acho que vai ensejar algum debate, né, Ana? Com certeza. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Camila. Boa noite, audiência. Realmente, hoje os assuntos são. Bom, todas as vezes a gente tenta trazer assuntos quentes, né, Camila, para entender o que as pessoas estão pensando a respeito. Acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de todas as pessoas e a gente precisa estar atento àquilo que nos cerca, né? Então, se a gente não se informar, a gente corre o risco de surfar essa onda e curtir a loucura como se fosse o novo normal, o que não é. Vamos tentar ficar fora da cadeia hoje, porque são temas que atingem, né, as pessoas mais sensíveis que não gostam de ser criticadas. Mas, Ana, antes da gente começar, eu queria pedir para o pessoal que apoia aí a pauta dos atípicos, dos neurodivergentes, a cobrar os deputados e senadores, porque foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos a proposta que isenta de imposto de renda parte da remuneração recebida por pessoas com transtorno do espectro autista. Ah, mas por que não outras neurodivergências? Vamos começar por passinhos, gente. O Congresso funciona por passinhos. Primeiro a gente abre a porta e depois passa todo mundo. Onde passa um boi, passa uma boiada. Então começou-se com os neurodivergentes, com o pessoal do TEA, depois a gente coloca outros deficientes. O texto ele ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, que é o CAE, que vai dar a palavra final. O PL é o 292 de 2024, que garante a isenção do imposto de renda para até 6 salários mínimos mensais, o que equivale a 8.472, com base no valor de 2024. Então, quem puder, por favor, apoiar. Inclusive, outra lei já foi liberada, que a criança com autismo podem receber benefício de prestação continuada, que é o BCP, mesmo que mãe ou pai estejam trabalhando, porque isso daí só é dado em situação de extrema pobreza, só que eles só esquecem que uma terapia que não é dada pelo SUS custa 6 mil reais. Então, o pessoal conseguiu aprovar essa do BCP, então quem puder apoiar para isenção do imposto de renda e onde passa um boi, passa uma boiada, a gente está aceitando, né, Aninha? Com certeza é uma pauta que precisa muito dessa colaboração. A gente já viu que quando o povo se manifesta, isso tem repercussão, tem algum tipo de atitude aí por parte, né, dos nossos parlamentares, né, de quem realmente foi votado por nós, que pode fazer alguma coisa pelo povo. Então, eu acho que é uma pauta que, de fato, as pessoas precisam se mobilizar, porque a gente já disse aqui, uma pauta hoje pode não ser a sua, mas a próxima pode ser, e quanto mais a gente se ajudar, a gente está mostrando empatia, solidariedade, generosidade, a gente está mostrando que a gente se importa com as pessoas que realmente têm problemas de verdade, e não esses que a gente vai discutir hoje. Falar em problemas de verdade, Ana, vamos caçar assunto, vamos caçar alvo LGBT, porque fala desse movimento. Tu põe um alvo no meio da tua cara muito gigante. E o deputado estadual Paulo Mansur quer propor uma lei, autor do projeto de lei que proíbe presença de crianças em eventos como Parada LGBT e também é coautor da proposta que impede o uso de dinheiro público nesses eventos. Porque, de fato, a gente não tem que ficar bancando esses eventos. Cada um que dê conta de si, quer fazer esses eventos, se organiza, chama a iniciativa privada. A iniciativa privada adora bancar essas coisas woke, porque o pink money tem muito valor, como é chamado o dinheiro desse público, pink money, tem muito valor e as empresas gostam de agradá-los. Então, comecem a apostar em iniciativa privada e parem de usar dinheiro público que já está tão escasso para quem realmente precisa. E o deputado Paulo Mansur fez esse projeto de lei para parar de expor as crianças a certos tipos de comunicação visual, digamos assim, que pode aí até traumatizar, por exemplo, como criança trans existe. Não, criança trans não existe, certo, Aninha? Camila, nesse vídeo
que mostrou, depois eu quero pegar um gancho de uma fala que você teve na abertura. As fotos que foram colocadas foram com pessoas vestidas, né? Mas a gente sabe que o orgulho gay, ele não prepara um evento desse para pessoas vestidas. Existem focos de pessoas tendo relações sexuais, tendo posturas vulgares. E aí teve alguns vídeos que eu assisti de perguntas que foram feitas, né, para algumas pessoas ali. Você acha que a criança, ela deve participar destes eventos? E aí tem o discurso do eu acho que as crianças precisam tomar conhecimento do que acontece, etc, 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 né? Eu acho que é um discurso muito bonito. Só que daí, na sequência, você acha que uma criança ela tem que ficar exposta a isso? E aí mostra um homem com fio dental, com vestes ali, sadomasoquistas, etc e tal, e pergunta, é para uma criança assistir isso? Qual é a segurança que tem você tentar conscientizar uma criança de que existe diversidade sexual para você expor a criança num ambiente onde há pornografia, onde há exposição do corpo humano com conteúdos ali que claramente não são educativos, não são lúdicos, porque ali é um ambiente de adultos, né? Ali é um ambiente onde se manifesta aquilo que acha que é por seu direito. Mas a criança, todo mundo parece que tem uma demência e esquece que a criança está em formação. A criança está formando o seu entendimento de si mesma, enquanto ela tenta formar o seu entendimento sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, a criança ela começa no seio da família por uma razão, para ela estar protegida e assegurada pelo pai, pela mãe, para depois ela ir para a escola, para depois ela começar a frequentar ambientes, claro que não é numa forma tão rígida como eu estou colocando, que as coisas vão acontecendo, mas para poder entender que há uma maturação psicológica que permite que essa criança possa absorver. E o que a gente está assistindo é essa passada de pano para a pornografia que está sendo exposta. Isso que você falou na abertura, né, de que onde passa um boi, passa uma boiada, a gente deveria estar falando isso nas conquistas de aquilo que realmente importa. Mas a gente está assistindo que o que realmente está valendo a pena onde coloca um boi vai passar uma boiada é em assuntos que estão destruindo famílias, relacionamentos, onde o que importa é a sexualidade do outro, sendo que a gente não conquistou nem o direito às pessoas com PCD. Então, qual é a lógica? Realmente é sobre conscientizar uma criança, sobre respeitar aquilo que acontece na decisão que o outro toma enquanto adulto? Ou é de tentar deturpar a criança para que ela se torne, desde aquela idade, alguém que faz adesão a esse tipo de comportamento? Então, assim, vamos parar de blá, 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 porque não tem essa preocupação com criança. Se não tiver um interesse de colocar as crianças para serem soldadinhos dessa finalidade e debater com pais daquilo que eles não entendem, não conhecem com profundidade, porque, inclusive, dentro dessa mesma turma, existem pessoas que pensam diferente deles. Tem pessoas que estão amadurecidas e entendem que isso é um absurdo. Que colocar e expor criança a esse tipo de situação é uma afronta. É você colocar a criança em contato com conteúdo pervertido, com conteúdo malicioso. E agora não é nem mais malicioso, está declarado. E aí, essas pessoas vão se responsabilizar por essas crianças? Não vão. Mas se tiver mais pessoas falando dessas narrativas, melhor. Porque o que importa, como já foi dito por uma trans, é destruir a família. Não é sobre conquistar o espaço, como inclusive a gente colocou na outra live, aquela travesti falando
né? Que o que importa, na verdade, é respeitar quem elas são. E que agora, com essa categoria polida, né, de transexuais, é, inclusive, deturpar a imagem da travesti. Então, a gente percebe que tem discursos dentro dessa, que eles se chamam minoria, tem uma outra minoria dentro dessa minoria que não está concordando com isso que está acontecendo. A tua sexualidade é um problema seu, é da sua intimidade. Agora, você querer escancarar e impor isso para o mundo e fazer a criança engolir isso a seco, sendo que ela nem entende. Você vai pedir para uma criança defender você? Num hospital? Com um advogado? Ou em qualquer lugar que seja? Não, porque você sabe que a criança não tem maturidade e conhecimento suficiente para defender a sua pauta. Então, tenha você coragem de defender a sua pauta sem usar criança para isso. Porque você está sendo abusivo. Você está trazendo condições pervertidas para a cabeça de uma criança. E aí, desdobramentos que tem nessa história de pessoas que estão sendo realmente abusivas, trazendo prejuízos para o psicológico dessa criança, causando violência sexual, violência psicológica, isso você não fala nas redes, isso você não se preocupa em defender. Mas, contanto que ela possa ver como de fato o mundo é colorido, no arco-íris, está tudo bem. Inclusive, Aninha, eu separei, esse livro aqui é antigo, quem quiser. Eu conheço, tenho ele aqui. A Parte Obscura de Nós Mesmos, uma história dos perversos. Eu queria só destacar uma frase, Aninha. Coitado, meu livro está todo destruído, a gente, todo que eu leio. Coitado. Mas é um livro muito bom. Aconselho vocês lerem, que ele diz o seguinte sobre a perversão, é escrito por um psiquiatra, tá? Um desvio sem que isso cesse de se desdobrar em múltiplas facetas, como zoofilia, pedofilia, terrorismo e transexualidade. Confundida com a perversidade, a perversão era vista antigamente, em especial na Idade Média ao fim da Idade Clássica, como uma forma particular de abalar a ordem natural do mundo e converter os homens ao vício, tanto para desvirtuá-los e corrompê-los, como para lhes evitar toda forma de confronto com a soberania do bem e com a verdade. Aí na outra página está escrito o seguinte: e sejam quais forem os seus aspectos, ela aponta sempre, como antigamente, mas por meio de novas metamorfoses, para uma espécie de negativo da liberdade, o aniquilamento, a desumanização, o ódio, a destruição, o domínio, a crueldade e o gozo. Para você ver como há, né, Camila, um interesse em usar aquilo que a gente entende como perversão, como maldade. A gente está falando de uma questão da maldade e a gente está falando de uma questão da perversidade. Né? São duas coisas que podem estar caminhando juntas. A sexualidade amadurecida, o que você faz entre quatro paredes, isso é um problema todo seu, tá? Ninguém tem nada a ver com isso. Aliás, se você está feliz, se não há sofrimento, ótimo, bravo, a tua saúde mental está impecável. Os dois estão com consentimento. Se um tem peru, outro tem peito, outro tem... Não interessa, isso é problema de quem está vivendo ali, em comum acordo. É o que eu falo, gente bem comida não enche o saco. Agora, a criança não tem como consentir com absolutamente nada. Se você acompanhar as crianças que sofreram abuso sexual, você vai entender isso que está sendo dito aqui. Vai um pouquinho do seu tempo, vai numa delegacia, vai conversar, ou vai atrás de artigo científico para ler sobre o psicológico das crianças que sofreram abuso psicológico e abuso sexual, para você entender. Só que como tá com essa maquiagem, né, do colorido, do bonito, do discurso para defender as diferenças, aí não tem problema. Onde passa um boi, passa uma boiada. A partir do momento que a gente deixa que uma criança fique exposta a isso, então coloca nas escolas. Coloca vídeos para elas assistirem. Faça sexo na frente delas.
Não tem problema, porque afinal de contas estamos apresentando o mundo para elas como o mundo é. Então não tem passada de pano que uma coisa pode e a outra não pode. Do mesmo jeito você está sendo violento com uma criança. Porque se na tua história você teve exposição a conteúdo sexual cedo e você se sentiu bem com isso é um problema seu. Isso não te dá o direito de colocar uma criança para viver as mesmas situações que você passou e que, diga-se de passagem, alguém tinha que ter te falado que isso era crime por parte dos adultos. Agora, se você está camuflando e dizendo que você não sofreu com isso e, na verdade, você está mal, você está projetando isso que está dentro de você para essas pessoas. Para não ter que lidar com o fato de que fizeram um absurdo com você. Inclusive, Aninha, o cérebro de uma criança, de um adolescente que sofreu abuso sexual, porque transforma, né, gente? O cérebro, ele se modifica, algumas áreas começam a funcionar mais, outras funcionam menos, e uma dessas áreas, que é essa aqui que está em azulzinho, que vocês estão vendo, que tem o tamanho de uma mexinha, é a produção da insulina, que é a região responsável pela empatia, processamento de emoções e a autorregulação. E o estudo mostrou que no cérebro de crianças e adolescentes expostas à violência, essa zona mais profunda do cérebro, ela para de funcionar direito. O mesmo acontece no lobo temporal direito superior à direita, que desliga nas crianças e adolescentes afetadas por níveis tóxicos de estresse. A criança, ela perde o autorrespeito, né? Ela não consegue se enxergar, ela tem depressão, ansiedade, problemas alimentares como bulimia, anorexia, ela para de se enxergar como ser humano, ela se autodesumaniza. E a perversão, por exemplo, levar a criança em parada gay, é mais ou menos isso que eles querem fazer com essas crianças, tirar delas todo a noção de intimidade, porque é uma criança pervertida, é uma criança jogada ao vício, e é isso que eles querem, né, Aninha? Quanto mais gente perversa, promíscua, viciada, melhor para o governo, Camila, aqui a questão não é homossexual, transexual, etc. e tal. A gente também pode colocar na discussão a questão da heterossexualidade com requintes de perversão, com requintes de conteúdos inapropriados. Pessoas que são heterossexuais também fazem isso. A questão é a cabeça da pessoa. Tem muitos gays, tem muitos transexuais, tem muitas pessoas que estão dentro desse grupo que, como eu falei, não concordam com isso, que não são ativistas. A questão é que há uma agenda preparada para empurrar o identitarismo. Tenha peito de você peitar aquilo que você acredita. Não coloca gente no meio. Tenha coragem de você enfrentar isso sozinho. Não chamando gente para falar junto com você uma coisa que você acredita. Porque você não vai se responsabilizar por essas vidas. Não é você quem dá de comer para elas, não é você quem educa. Você está defendendo uma única pauta e expondo o teu corpo, não é expondo a tua inteligência. Se é que há inteligência para poder expor dessa forma. Tem argumentos. Você quer ensinar uma criança, respeite, não agrida, não violente pessoas que são diferentes de você, que têm uma orientação sexual diferente da sua, que possa ter uma deficiência e tudo mais, é isso que a gente vai fazer com que o mundo seja melhor. Agora, colocar essas crianças para defender aquilo que você acha que é o certo, você me perdoa, mas você não sentou a sua bunda numa cadeira, não estudou psicologia, não estudou o que acontece no cérebro, não estudou neurologia, você não sabe o que acontece. Você está dentro do teu quadradinho, preocupado em que mais pessoas defendam com quem você transa, com quem você tem relação sexual. Só. Porque não importa. No final das contas, essa criança vai precisar ir para a vida, ela vai precisar se resolver nos problemas dela, ela vai precisar saber argumentar, porque a ideia não é que a criança ela possa só ficar sendo obediente,
mas que ela possa pensar sobre o que acontece. E o que vocês fazem é impor as informações dizendo o que é certo, sendo que vocês nem sentaram numa cadeira para estudar, para dizer tudo o que vocês pensam. Vocês pegam recortes daqui e dali para defender, porque desde que o mundo é mundo, existe transexuais, existem gays, e nunca precisou dessa baixaria para poder defender uma pauta. Muitos amigos que são heterossexuais e têm amigos homossexuais conseguem conviver porque não tem baixaria, porque não expõe a criança. Tem pessoas que se dão respeito, vocês não se dão respeito. Vocês não se colocam no lugar de vocês. Vocês, infelizmente, vocês foram para o pior caminho, a pior forma para defender a pauta de vocês. Por isso que vocês têm a revolta dos conservadores. Porque os conservadores poderiam olhar e falar assim, a gente realmente tem que respeitar as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da nossa. Clodovil a gente respeitava, Nani People a gente respeita um monte de nomes que realmente contribuem com algum tipo de informação, mas que não ficam empurrando goela abaixo absolutamente nada do que fazem entre quatro paredes. Vocês não, vocês querem escancarar para o mundo e querem colocar criança. Isso é nojento. Nojento. Nia, e depois... Ai, peraí, desculpa. Depois eles exigem que a gente respeite eles acima de tudo, porque eles, coitadinho, né? Coitadinho. São minoria. Gente, minoria é pessoa com deficiência, é criança que está sendo negligenciada, que está sendo abusada. Minoria é idoso abandonado. Não é gay, lésbica, preto, branco, azul, mulher, roxo, verde, não é. São pessoas que estão realmente expostas, que não podem se defender, que não têm estrutura nem emocional, nem biopsicossocial para se defender. Isso é uma minoria. Agora eu sou diferente porque eu dou para outro tipo de pessoa. Não, não é. Inclusive, Ana, eu queria subir um vídeo aqui, queria que você comentasse. Ó. Não, tá sem som, gente, por conta dos direitos autorais, tá? Só vou deixar rodar as imagens. Esse vídeo é da Amanda Vettorazzo, ela foi na Parada Gay para gravar, e isso tinha um monte de homens que se identificam como cachorros, os terriers, né, Ana? E criança vendo isso, pessoas andando de 4, se identificando como cachorro, com coleira, com cara claramente vestido de sadomasoquista, esse negócio vermelho amarrado no corpo, roupa de couro, para quem não sabe o que é a 650 tons de cinza, não é bonito daquele jeito, nem todo mundo é Christian Grey, tá? Só para deixar claro, que o pessoal tem uma imaginação assim e acaba se ferrando. Então, nem todo mundo é Christian Grey, na verdade, quase ninguém é Christian Grey. Então, e as crianças vendo isso. Inclusive, o comentário do Marcelo Toledo é o seguinte, aqui, é interessante esse comentário. O mais triste não é ver adultos se fantasiando de cachorro, é perceber o tamanho do vazio que leva uma pessoa a abrir mão da própria dignidade em troca de 1 minuto de atenção. Vivemos a era da fuga. A fuga da responsabilidade, da construção, do esforço e da realidade. Uma sociedade que aplaude esse tipo de comportamento está a passos largos de um colapso moral e intelectual. Estamos transformando transtornos em identidade e autoengano em virtude. O resultado? Uma geração emocionalmente frágil, improdutiva e cada vez mais distante de si mesma. E a indústria farmacêutica comemora porque vocês vão gastar mais dinheiro ainda com remédios. Certo, Aninha? Certo. Como é que é o nome mesmo que fala das pessoas que não podem se fantasiar de índio, etc. Inapropriação cultural, é isso? Apropriação cultural. Apropriação cultural, certo. Que engraçado, os animais não podem reclamar, né, que os humanos estão se vestindo como eles e se apropriando de algo que não é deles, né? Porque essas pessoas, certamente, elas não vão comer ração, essas pessoas não vão ter uma caminha e dormir na caminha, nem vão ficar comendo e bebendo num prato de ração e nem vão passar por veterinários. Mas
se dizem pessoas que estão, né? Porque ou você é uma pessoa ou você é um animal. As duas coisas não dá, mas que se sentem dessa forma. Então, continuo usando a sua fala, Camila. Onde passa um boi, passa uma boiada. Né? Quando a gente está falando de mentes que são frágeis e acham que é legal se comportar dessa forma, sem avaliar, sem analisar com profundidade o que isso significa, as pessoas vão só comprando a ideia, mas elas não têm a mínima noção aonde isso vai dar. Uma criança que se comporta como um animal e fica só engatinhando, sendo que nós somos bípedes, a gente tem a condição de ficar ereto, que é uma condição diferente que nós adultos, nós humanos temos dos animais, você prejudica o desenvolvimento de todo um organismo para funcionar que deveria estar só na condição ereta. As pessoas não sabem disso. Se você ficar estimulando que uma pessoa só se alimente de um tipo de alimentação, como, por exemplo, a ração, dê ração para uma pessoa por um certo tempo. Você vai ver qual é o nível de precariedade desse organismo que vai ter, porque a ração foi preparada para animais, gatos, cachorros, cavalos e afins. Não foi feita para humanos, a não ser na Venezuela, que as pessoas são obrigadas a comer ração. Mas, se você não entendeu do que se trata o assunto, se acha que é bonitinho isso, olha as vestes, é como foi dito pela Camila, as roupas têm traços de sadismo e masoquismo. Não são como você que está com uma roupa normal, colocando a coleira no seu animal, sempre tem um ar sexual. Então, não tem ninguém que está se sentindo A ou B. Existe uma venda desse tipo de produto para que as pessoas possam ser deturpadas mentalmente e emocionalmente. E isso ainda não é considerado doença, mas há sim já uma explicação de que isso acontece por conta de necessidade de pertencimento, fuga de realidade, uma espiritualidade ou uma crença pessoal que aquela pessoa tem naquilo. Então, assim, vai estudar, vai entender o que está psicologicamente por trás desses comportamentos. Você é humano. Você foi feito para trabalhar, estudar, conquistar as coisas, desenvolver o seu cérebro, ter uma vida saudável, conseguir correr, conseguir cantar, conseguir tocar uma música. Você tem um cognitivo feito para desenvolver essas competências e essas habilidades. Animais não têm essas competências e não desenvolvem estas habilidades, desenvolvem outras. Ou você vai passar a sua vida latindo, passando em veterinário, comendo ração, porque se você quiser reduzir a sua mentalidade a isso, fique à vontade, mas não leve um bando de pessoas junto com vocês acreditando que isso é futuro, porque isso não é futuro. Está longe disso ser algo que conversa com a saúde mental. É abominável assistir. Vocês querem respeito nesse tipo de pauta, mas vocês não contam os perigos que existem de comportamentos como esses. Então, tenham coragem de expor tudo, de que vocês estão a fim de se arriscar e se colocar nessas searas, mas façam uma contribuição à ciência e deixem que tudo que diz respeito a esse assunto chegue à verdade para as pessoas. Aí elas escolhem se elas querem viver de uma forma A ou B, porque é sobre isso, não é sobre fazer cirurgia plástica para mudar a orelha, colocar caninos, como eu cheguei a ver num vídeo, ficar usando tiarinha de orelhinha, ficar colocando correntes no corpo e deixar o outro fazer o que bem quer com você, que aí você possa dizer que você se sente um animal. Um animal é um animal, um humano é um humano, e aqui a gente não tem que entrar em discussão de que se pode ter estas sensações, essa percepção. Não, isso é alteração da sua percepção de realidade.
Você veio com o sexo masculino, você veio com pênis, você veio com vagina, você vai desenvolver saco escrotal, você vai ter condições de fazer filho, essa pessoa vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai para a escola, ela vai trabalhar, ela vai casar, ela vai ter outro filho, você não vai gerar um cavalo, você não vai gerar um esquilo, você não vai gerar um cachorro, você não vai gerar um gato. Ainda que tenham pessoas que se relacionem com animais, que se chama zoofilia, você não vai conseguir fazer isso, por mais que a sua mente queira fazer você acreditar nisso. Algumas pessoas nascem gente, mas vira jumento, aí faz o L e volta no PT. Eu precisava falar isso, senão não ia não ia me aguentar. É. Eu não ia conseguir, gente, desculpa, eu precisava falar isso. Camila, assim, ouvir sem julgamento, investigar o contexto, a gente estimular o equilíbrio, pedir para essas pessoas procurarem uma orientação profissional, né? Tudo vai depender do como a situação é colocada, porque essa passividade para você lidar com este assunto, o que a gente assiste nas ruas, em vários vídeos que se coloca, é que há uma imposição sobre esse modo de vida. Então, você não pode dizer que é bizarro, que é um comportamento estranho, que é um comportamento nocivo para a mente, né, para a psique das pessoas. Isso só vai poder chegar com uma tolerância se isso não for vendido como um produto que as pessoas devam comprar, como bebê reborns, e por aí vai. Eu sempre falo aqui que fico com aquela leve suspeita de que tem alguém ganhando muito para empurrar esse tipo de comportamento, porque se eles aconteciam, né? Os Therians aconteciam lá em 1990, só que com rede social a coisa viraliza. E aí tem um ganho, né, com a rede social viralizando isso, porque aí tem mais pessoas querendo se comportar dessa forma, mas não bancam, não sustentam isso. Porque, como foi dito, eu falei, compra um potinho de ração, fica andando de 4, dorme numa caminha, não vai estudar, você não pode debater assuntos políticos, cognitivos, você não pode ir ao médico, você vai para um veterinário. Tá? Se você é um animal, você vai para um veterinário. Você não vai falar, você vai latir. Se você quiser fazer xixi, você vai levantar a perna. Você vai ter que ter tapetinho. Você vai ter que fazer tudo isso em público. Você vai aguentar isso por quanto tempo? Me poupa. Me poupa e não me poupe. Por falar em Me Poupa, é que eu tô com o Matheus no colo, mas tem um livro também que eu queria indicar para gente, vocês vissem a zona que é a minha mesa de livro, que eu vou pegando. Eu vou pegando os livros para fazer resenha, para gravar, e vai ficando tudo fictício. Ainda mais o Matheus doente, e aí piora as coisas. Eu queria indicar esse livro, peraí, deve estar aqui, ó. Não, mentira, não está aqui não. Está no quarto, deixa, que não dá para levantar agora. Mas fica a indicação desse livro aqui para vocês, para entender também um pouco de psicopatia, um pouco do que nós estamos vivendo hoje. O prefácio desse livro é escrito pelo professor Olavo de Carvalho. Essa aqui é a nova edição. Está melhor que a antiga, por sinal, ela está mais completa. Então, fica a dica aí para vocês desse livro. E o outro eu vou pegar, enquanto a Aninha fala esse próximo tema, aí eu levanto lá e pego. E por falar em perversão, hoje o programa está cheio de perversão, né? Só tem perversão. Tanto da frase da querida, daquela linda da Eliane Cantanhede. Cantanhede, ou Canhotede, como dizem alguns. O sobrenome difícil de falar. A moça achou de bom tom, esta senhora achou de bom tom, falar na Globo News, que inclusive o pessoal de Israel, o porta-voz de Israel no Brasil, enfim, está reclamando que a Globo não dá espaço para o pessoal de Israel. Não dá, não quer ouvir, não quer saber.
Só houve a galera terrorista. Ela disse o seguinte: porque os mísseis que saem do Irã e caem efetivamente em Israel não matam ninguém, tem uma mortezinha aqui, outra ali. Essa foi a pergunta feita, com uma risadinha no final, pela jornalista Eliane Cantanhede, ao vivo na Globo News. E é claro que isso pegou mal. Até o povo de esquerda bateu nela, não tantos, mas alguns bateram. Aí ela veio falar que ela foi muito mal interpretada, que depois que ela ouviu o vídeo dela, ela percebeu que a interpretação dela foi completamente equivocada, coitadinha. Ela não é um monstro. Primeiro ela atacou, né? Ela falou, eu não sou um monstro, estou questionando. E aí ela viu que não colou, aí falou, de fato, assisti meu vídeo, ficou estranhinho mesmo. E daí que vem a perversão da desumanização. Eu nunca imaginei que a gente viveria a Segunda Guerra Mundial novamente, Aninha. Os preceitos de Hitler, eu nunca imaginei na minha vida. Porque a escola ela pode ser tudo. Pode ser antro, pode ser fábrica de milho, pode ser tudo. Mas tem uma coisa que eles te ensinam, é odiar o nazismo. Isso eles te ensinam mesmo, é odiar o nazismo. E essas pessoas passaram pela mesma escola. Elas viram, gente, basta colocar em qualquer canto. No Google, não precisa ter Netflix, não precisa ter mais, não precisa ter nada. Põe no Google como eram os campos de concentração. Como os judeus eram tratados. O que acontecia nos campos? Para tu ter uma ideia. Para esse ser humano. Gente, aqui eu não posso ofender porque eu estou respondendo 3 processos seguidos, assim, em menos de 2 meses processado. Então eu não posso xingar ninguém ainda. Não até o juiz arquivar. Então a gente mantenha o discurso mais ameno. Esse ser humano reclamar que só acontece uma mortezinha aqui, outra ali, isso é a completa desumanização do ser humano, né, Aninha? Camila, essa pessoa já proferiu aí falas como desqualificar e atacar medidas públicas é crime. Quando roubaram as minhas joias em 2023, eu sei como eu me senti quando as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul estavam perdendo casas, pessoas da família, e não tinham mais como pensar como seria o futuro delas. Fica difícil entender se nós estamos interpretando mal ou se ela está perdendo a noção do que ela está falando ou se é sobre o que ela realmente pensa. Porque eu gravei um vídeo que eu associei que o Freud ele estaria orgulhoso em dizer que o ato falho, né, que é o ato mais bem sucedido da mente, essa escorregada de fala dela e que depois ela tenta se desculpar, ele estaria orgulhoso de ver que realmente o que ele estudou, né, que a gente aprende já há mais de 100 anos, é verdade esse bilhete, que a pessoa está falando o que ela quer, porque ela está numa posição confortável em dizer aquilo que ela de fato pensa. Porque o que nós estamos assistindo é isso, uma divisão onde se você é de direita, você é retalhado. Se você é de esquerda, pede desculpa e resolve. Não há uma retratação. A retratação que ela fez, ela piorou. Não sei se dá para colocar o comentário dela aí para todo mundo ver, mas ela piorou o que ela se justificou. Então, é sobre realmente ela sentir aquilo que ela falou, porque ela fala que ela não é antissemita, só que assim, antissemita. Só que ela não falou sobre, gente, pelo amor de Deus, a guerra, chega, não dá mais, o mundo já está, né, destroçado, a gente está vendo, né, a guerra da Ucrânia com a Rússia, agora a gente está vendo essa guerra, a gente está cansado de guerra, as pessoas precisam se pacificar, precisam entrar em algum tipo de acordo para que se parem as guerras. Tá difícil conviver com
né? A espécie humana que o tempo todo está intolerante, intolerância religiosa, imposição. Caramba, quantos vídeos foram mostrados, inclusive para jornalistas, colocando numa sala para assistir a violência que o grupo terrorista fez lá no festival, colocando bebês dentro de como é que se fala? Fornos, senhoras sendo estupradas, gente sendo decapitada, e gente passando mal. Eu lembro que eu assisti e, infelizmente, não dá para desver. Então, falar uma mortezinha, feridos, como assim? Eles só saíram feridos, ninguém morreu. Os israelenses não morreram, que droga! Faltou lá dizer isso. Que absurdo! Que absurdo! Uma pessoa que se diz jornalista, que deveria ter o seu papel isento e transmitir com neutralidade a informação, dando uma opinião e uma torcida de quem deveria morrer e quem deveria viver. É isso que a gente assiste agora com naturalidade. E que uma fala vai desfazer o muito bem entendido por muitos. Porque ninguém entendeu errado o que ela falou. Ela falou o que ela quis, o que a boca fala, o que o coração a boca fala, o que o coração tá cheio. Ela tem raiva. Ela não luta pela causa humana. Ela não luta para não ter destruição da família. Ela não luta para que países consigam encontrar a paz e cada um conviver e viver em acordos que todos possam ser beneficiados. Era isso que tinha que estar sendo discursado. Para dar aquela fala de que ela estava fazendo uma pergunta técnica. Então, que fizesse a pergunta técnica. Qual é o tipo de armamento de cada um? Agora, quando expressa claramente mortezinha, feridos, com indignação porque não houve mais mortes, teve a sua resposta quando, depois de muita insistência, o porta-voz conseguiu falar. E a Daniela Lima precisou ficar quieta. Para entender como, de fato, Israel está conseguindo se posicionar diante dessa guerra. Então, assim, é lamentável. É lamentável que a gente tenha na televisão, apesar de que todas as pessoas sabem que a audiência está, né, lá no chão, porque se tivesse falando coisa decente, se tivesse falando coisas em prol das pessoas e falando o que acontece nas redes, talvez a gente ainda desse audiência. Só que a gente sabe que é um discurso mentiroso, um discurso com ódio, um discurso que está mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, porque na rede social aparece o que de fato está acontecendo. Então é muito triste. Eu acho muito triste a gente ter que conviver com isso. E olha, haja saúde mental para conseguir lidar com esse tipo de absurdo que está na televisão para quantas pessoas quiserem assistir. É que quem tem bom senso não assiste. Mas, infelizmente, acaba tendo que ver que a verdade ela é muito pior, ou tão pior quanto o que ela falou em rede nacional. Ninha, e sabe o que é melhor? Ela não foi efetivamente cancelada. Imagine se fosse alguém do nosso lado falando ou fazendo. Imagina se fosse Bolsonaro falando um negócio desse que tu acha que não ia acontecer, hein? Pois é, ele ia ser crucificado, né? Como está sendo até agora, com aquele julgamento que vergonhoso, né? Não foi bem um julgamento aquilo, mas, enfim, não podemos falar muito mais sobre isso, porque queremos continuar aqui nas quartas-feiras falando com vocês. Aí eu quero continuar solta. Eu tenho muito filho para criar, eu quero continuar longe da cadeia, eu não fico bem com aquela roupa. Só para ter noção, né, de como realmente nós temos liberdade para opinar sobre tudo. Então a gente opina dentro daquilo que a gente sabe que talvez não tenha
mais do que alguns reclamando, porque a democracia ela é isso, né? Eu posso falar, o outro pode falar. A verdade é que tem que prevalecer, né? Algum lado vai estar certo. Agora, quando só uma pessoa pode falar e a outra tem que abaixar a cabeça e aceitar, então isso não é democracia, né? Mesmo que a gente esteja defendendo o direito do outro de falar porcaria. Sim. Porque o outro pode achar que a gente está falando porcaria. Mas alguma porcaria vai prevalecer. Alguma porcaria vai dar certo e alguma porcaria vai chegar até a verdade. Contanto que os dois lados possam falar. Mas, gente, aí põe uma tornozeleira no nosso pé, a gente não pode falar nada, não. Gente, eu não tenho memória para nada. Minha tornozeleira é viver descarregada. Me ferrar muito, eu não quero. Já me ferrei o suficiente. Pois é, então a gente está num momento que homens maus fazem que. Essa é uma frase clássica, né? De que pessoas que têm neuroses, que eu acho que está começando a ficar escassa a neurose humana, né? Agora só está sobrando a psicose e a versão. O que nos diferencia, né, dos perversos é isso. A gente passa vontade, mas a gente faz porque a gente tem discernimento e sabe que dá cadeia. Mas hoje não dá cadeia aquilo que realmente, né, uma pessoa que faz mal, né, ou como uma história de uma moça que foi decapitada por 3 homens e foi solto, né, homens que abusam de crianças. Essas pessoas vão sendo soltas. Por quê? Porque os homens maus fazem, os homens bons têm que se calar. Acho que devia ter um outro livro, Camila. Acho que alguém devia escrever um outro livro, mudar esse título e chamar a atenção para dizer o que está acontecendo, porque as pessoas não estão mais passando vontade, as pessoas não estão mais pensando, as pessoas não estão mais analisando, as pessoas só estão fazendo. E pior, com uma ajuda que vem lá de cima, e não é a ajuda de Deus. Ana, esse livro ele é muito interessante, que as pessoas acham que, mas aí vai me confrontar comigo mesmo, vai me colocar em autoconfronto, não sei o quê. Não, esse livro não tem nada a ver com isso. Esse livro, ele explica os tipos de perversão, por que as pessoas fazem isso e quais são os freios morais que nós temos e que os perversos não têm e que eles se sentem muito confortáveis para fazer o que fazem. Inclusive, quer ver, por que eles estupram? A vida interior dos estupradores, perseguidores, para sempre seu, a violência no ambiente de trabalho, a múltipla personalidade e o crime. Ele mostra como algumas pessoas, por que algumas pessoas se sentem confortáveis demais em colocar a sua perversão, como estuprar crianças, enfim, e as pessoas morais como nós, éticas, tu pode pensar o que você quiser, só que sabe que está errado, e aí não faz, né? Guarda para si, trabalha de outras formas, faz um quadro, vê filme, escreve um texto, enfim, mas não pratica. E o que acontece dentro da cabeça do perverso? Que ele se sente confortável em fazer sem qualquer tipo de remorso. É isso que fala esse livro. Ele não faz você se autoconfrontar, entrar com o seu lado obscuro, nem nada, gente. E não só a questão do freio moral, né, Camila? Não sei se fala nesse livro, mas o que nos diferencia do perverso é que a gente também, mesmo que a gente sinta muita raiva de qualquer coisa que aconteça, o fato de nós fazermos, né, algo contra alguém nos coloca no impacto da realidade que isso tem, e aí a gente se sente mal. O perverso não, ele se sente bem. Ele goza com a possibilidade e com a ação efetiva de estar fazendo mal para alguém. Aqui eu não posso citar algumas celebridades, né, que deixaram claro, né, num cantinho do rosto ali, da boca, a felicidade de prejudicarem algumas pessoas, mas temos isso em qualquer área, né, da nossa sociedade. Então, essa diferença, ela é uma diferença grotesca.
Você, por mais raiva que você tenha do teu vizinho, se você for até lá e fizer qualquer coisa contra ele, você vai entrar em choque, porque existe uma moralidade que foi construída na tua infância para que permita que você entenda que aquilo que você fez está errado, que você deveria buscar a lei. O problema é que hoje a lei ela não funciona, e aí as pessoas estão tendo que conviver com essa confusão de sentir prazer em fazer mal e se equiparar a um perverso. Porque terra sem lei, né? Ou tem um livro que eu gosto muito, Aninha, que eu tô olhando, eu tô vendo ele, mas eu não consigo levantar para pegar. Tá, junto com a minha coleção da Dark Side. Inclusive, pessoal, para quem gosta do tema, a Dark Side tem livros perfeitos. Nossa, sensacionais. Como, por exemplo, Cruel, Personalidades Perigosas, Social Killers, Serial Killers, Anatomia do Mal, enfim. Esse livro não é da Dark Side que eu vou falar agora, mas tu acha na Amazon. É O Circo da Pedofilia. E lá fala exatamente isso. Como a falta de lei e de freio público, né, do freio do judiciário, do freio da sociedade, de uma punição exemplar, fomenta e defende o abuso sexual infantil. É um livro ruim de ler, extremamente pesado, tem relatos que te enojam, tá? Então, é no círculo da pedofilia e das perversões que chama. Mexe muito. Mas eu usei esse livro, inclusive, para fazer um trabalho quando eu estava no terceiro ano da faculdade de psicologia. Mas é um livro que te faz entender muita coisa de como as pessoas estão... como começou a objetificação e a desumanização das crianças. É a lógica dos devassos? Isso, no círculo da pedofilia. No círculo da pedofilia e da crueldade. Isso. Né? Esse mesmo. Do Érico Flávio Basso. Esse mesmo. Esse livro é ótimo. Mas assim, gente, altamente incômodo de ler, tá? Na Amazon ele tá baratinho, tá R$17. Baratíssimo. Dá para comprar e dá para consumir ele rapidinho. Então, assim, eu acho, Camila, que tá faltando as pessoas elas destrincharem um pouco mais o conteúdo que chega para elas do que só comprar a ideia, aderir, fazer sem entender os riscos que isso tem. Que tem pessoas que estão doentes no mundo e estão tratando a doença como algo normal, isso eu acho que não dá mais para discutir. Quem está disposto a estudar e a tratar dessas questões, faça um bom papel. Trabalhe, mas não passe pano. Porque a sociedade conseguiu chegar até hoje por conta de valores, de ética, de princípios, com a diferença do que é o certo, do que é o errado. E existe, sim, muita coisa errada. Mas a mudança de comportamento que as pessoas estão adotando e por conta até da rede social, que as pessoas não filtram, você pode filtrar o que você procura. Você pode consumir conteúdo bom e tem o dever de pegar aquele conteúdo que você assistiu em 3 minutos e destrinchar para muito mais tempo. Aonde que é essa fonte? Quem foi que falou? O que está acontecendo? Você tem essa liberdade de fazer isso ainda. Então, pegar, consumir e achar engraçado ou achar que é inofensivo, a gente não tá. O Brasil não é mais para amadores já faz muito tempo. Então, as pessoas precisam, de fato, entender que, assim, ao invés de você ficar gastando tanto tempo na internet, se atualizando, divide um pouco esse tempo lendo uma página de um livro, no dia seguinte lê mais outra página, vai estudar, vai se inteirar, vai entender, vai pesquisar, se pergunte o que está acontecendo com a sociedade, o que está mudando a percepção das pessoas.
É uma forma de revolta que tudo isso, né, para tudo isso estar acontecendo, do que a gente mostrou hoje. É uma intenção de causar algum tipo de interferência e todo mundo ficar fora de si e todo mundo conviver na realidade paralela. O que está acontecendo de fato? São doenças isoladas, são comportamentos bizarros que ainda não são doença, que a gente lá na frente, né, vai ter que olhar com mais calma e ver se tem ali um tratamento psiquiátrico envolvido. Mas pensem, isso não está vindo de graça, nada acontece de graça. De repente, essas pessoas começaram a pipocar e a aparecer um monte delas agora. Em nome do quê? Para quê? Com qual finalidade? Isso chega até você. Isso chega para as crianças. É com qual intenção? Hoje, não dá para dizer que cada um entende qual é o seu quadrado e que quando se olha para o lado, se pensa 10 vezes. Não, hoje as pessoas estão se colocando, falando, fazendo, e pior, não estão sofrendo as penalizações de forma coerente, de acordo com o Código Penal. O que é o certo é o errado, o que é o errado é certo. E assim está caminhando a humanidade. Com certeza hoje você rola a tela do seu celular e o que você vê é só briga, conflito, caos, guerra, discussão. Ninguém está discutindo sobre paz. Porque a intenção é chegar à paz. Como que a gente está tentando chegar na paz? Como você traria a solução para tudo isso que você assiste na tela do seu celular? Como você resolveria os problemas que estão acontecendo? Aplaudindo, ignorando, cancelando, falando? Como é que você resolveria? Porque a porta do manicômio está aberta. E quem não está saudável vai comprar o ingresso. E quem quer tentar se manter saudável vai ter que caçar muita condição, muito recurso psicológico, emocional e se alienar, sair das redes sociais para conseguir ter um pouquinho de sanidade, mas meia volta você vai bater o olho e vai estar do seu lado. Se não estiver na tela, vai estar do seu lado. E você não vai conseguir se livrar disso como você acha que deve ser. Alguma coisa precisa ser feita. Aqui, o que a gente faz é alertar, é chamar atenção para você ter a sua opinião. Ainda que você tenha um pensamento um pouco diferente do que foi colocado aqui, mas a ideia é que você possa olhar para tudo isso e pensar, é este o mundo que você quer conviver? É este o mundo que você quer deixar para os seus filhos? É este o mundo que você está se relacionando e você está gostando do que você está vendo? Pessoas que, né, como na live passada foi dita, acho que estão preferindo se relacionar com o chat GPT do que com as pessoas no entorno. Gente preferindo cuidar de boneca para não ter que cuidar de um bebê de verdade. Gente preferindo ser cachorro do que ser humano. Olha, não sei não, hein? Eu acho que ser humano é a doença do século, porque só pode ser isso. Então, está muito preocupante o ser humano estar sendo distorcido no que ele de fato é, no para que ele veio ao mundo, que deveria ser para fazer o bem, para ajudar
a transformar uma humanidade para virar isso que está todo mundo vendo. Aninha, bem tá. A humanidade está complicada. Meu amor, alguma coisa que a gente deveria ter falado e não falou? Olha que menino. Tantas coisas, né, Camila? Acho que a gente conseguiu chamar atenção ao que deveria e fazer as pessoas ficarem em estado de alerta. A questão é sobre você não se calar diante do absurdo que você vê. Aqui não há apoio para violentar ninguém, não há apoio para você fazer mal a alguém, mas sobre você se manifestar naquilo que diz respeito, que está indo contra o teu desenvolvimento, a tua saúde mental. É sobre isso. Aqui a gente fala com indignação porque nós sabemos para onde isso vai caminhar. Então, preste atenção e não passe do ponto, porque não é sobre fazer mal para outro ser humano, mas é sobre questionar o que esse ser humano está fazendo e o que ele vai conseguir se esse tipo de comportamento passar. Porque onde passa um boi, passa uma boiada, né, Camila? Exatamente, pessoal, vou dar já boa noite, assim, ó, sei que grossa, porque eu preciso dar remédio para o meu filho, que está com febre e pneumonia, e está com, devia ter cedido a febre dele, mas está com 38,7, neste momento está aqui, então eu preciso ir, então eu vou deixar uma boa noite para vocês, um mega beijo, e a gente se encontra quarta-feira que vem, certo, Aninha? Certíssimo, Camila. Pessoal, uma excelente noite. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Nós nos vemos semana que vem. Muito obrigada pelo espaço e melhoras para o seu filhotinho. E para mim que estou gripada. Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.